E sejam bem-vindos, bem-vindas, tudo bem? Vamos a conhecer mais sobre estes conceitos bem importantes que é necessário a gente ter consciência enquanto ser humano. Nos vamos a basear em quê? Apometria e Animismo, um livro do professor Godinho. E vamos a, hoje, estudar um pouco, refletir um pouco sobre animismo e ciência. Etimológicamente, a palavra ânima vem do latim animus, que significa sopro, e alma vem como princípio vital, vida, espírito, self, de si mesmo. Anímico ou animismo é tudo aquilo que é relativo ao ânima, engloba todos os fenômenos psíquicos produzidos pelo ser humano, conhecidos e desconhecidos, bem como muitos efeitos físicos ainda não explicados adequadamente. Tal a importância do conhecimento, porque esse ânima vai ser objeto de estudo proximamente. Profundas teses acadêmicas vão ser construídas em cima desse gigante complexo de fenômenos, tanto que o homem da atualidade ainda não conseguiu definir nem entender de onde brotam as perturbações, as doenças, os sofrimentos e as desarmonias que o deixam infeliz. É impressionante você conversar com as pessoas e elas confessarem com tristeza que têm tudo para serem felizes, mas não são. Vocês já ouviram alguém falar disso? É impressionante. Evidentemente, só temos uma resposta: autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Estos fenómenos pueden ocurrir de manera espontánea, autoprovocada o provocados por agentes externos. De forma espontânea, quando temos uma perturbação ou anomalia qualquer na construção do bloco psíquico, na medida em que vão se afrouxando os laços magnéticos que imantam os corpos sutis. Sabemos que temos 7 corpos sutis. Quanto mais primitivo ser, menos consciência de si mesmo e mais compacto seu bloco psíquico. Quanto mais evoluído, mesmo não tendo consciência de suas possibilidades de desdobramento, vai, aos poucos, projetando-se mais facilmente para fora do corpo, até mesmo longes distâncias, ainda sem saber. Na sequência encarnatória, em cada existência, o ser vai desenvolvendo esse processo através do ato de dormir e também no momento de acordar, quando desprende-se em maior ou menor grau e sonha em desdobramento gradativo. Assim, mais desenvolve a possibilidade de projetar-se além de si. Ocorre de forma autoprovocada quando já tem consciência de si mesmo e de suas possibilidades anímicas e espirituais, como é o caso dos estudiosos e praticantes de mediunidade, projeciologia, viagens astrais, apometria e outros tipos de desdobramento, por curiosidade, com finalidade útil de aprendizado ou pelo desejo de praticar algum ato de socorro fraterno. Aqui tem se falado 2 ou 3 questões bem importantes: apometria, curiosidade, ato de socorro fraterno. Para a apometria, o alicerce é o que, gente? O alicerce é o amor. Então, a fraternidade é o que vai trazer o esclarecimento, o que vai trazer a força, o que vai trazer as verdadeiras mudanças nos corpos sutis das pessoas. Ainda provocados por terceiros, em 2 casos, quando ser é vítima de maldade de alguém que conheça o processo de desdobramento e tenha força mental suficiente desenvolvida para executar semelhante intento, utilizando-se disso para fins inóveis, ou, entanto, quando o ser é desdobrado por agentes socorristas, que é o que acontece na apometria, utilizando-se das técnicas de desdobramento terapêutico, também acontece isso na captação psíquica, tá? Desejam auxiliá-lo e libertá-lo de energias, agentes espirituais ou anímicos, fluidos ou forças negativas de qualquer natureza que o estejam prejudicando. E essa é a real e verdadeira finalidade do processo terapêutico apométrico, tanto da apometria quanto da captação psíquica. Cumpre ressaltar aqui
que o fenômeno anímico que nos interessa estudar e estabelecer uma filosofia de trabalho é o grupo que possa facultar algum conhecimento proveitoso no sentido terapêutico, fraternal, profissional, objetivo ou subjetivo, como desdobramento, vibrações luminosas cromáticas. Aqui entra a colorimetria terapêutica ou cromoterapia mental, também chamada de luminoterapia, luminometria, leitura de registros de memória, manuseio de energias astrales, ectoplasmia. Ectoplasma é a nossa energia vital, aquilo que alimenta os campos psíquicos para que o trabalho possa ser realizado. Há uma urgente necessidade de se estudar profundamente esses elementos devido ao grande número de doenças e distúrbios que afetam a humanidade em razão de se desconhecer o funcionamento adequado do aspecto anímico, das atitudes e comportamentos que causam, despertam e contribuem para isso. Esses elementos anímicos e as personificações da consciência que compõem o ser espírito vêm despertando o interesse dos estudiosos há séculos, sem que tenha havido uma aplicação terapêutica mais adequada até a descoberta do Dr. Luiz Rodrigues e principalmente após o trabalho do Dr. José Lacerda de Azevedo com a apometria. Ora, em estudo franco, pesquisa e aplicação, ao longo do tempo, tem recebido as mais diversas designações, dependendo das doutrinas ou os que pesquisaram e estudaram deram um nome. As mais conhecidas são as seguintes, tá? O que chamamos de corpos foram denominados de aerosomas pelos psiquistas. Mais principalmente, Charles Lancelin. De perispírito pelos espíritas, então ali, doutrina de Allan Kardec. De campo biomagnético ou psicobiomagnético pela psicobiofísica, de Hernani Guimarães Andrade. E ainda de campo psíquico, aura, mediador plástico, corpo espiritual, psicossoma e outras denominações de outras escolas. Não devem ser confundidos com o que chamamos de níveis de consciência, conhecidos eus por William James, personalidades múltiplas ou secundárias por Pierre Janet, elementos de consciência por Jung e outros. A projeção da consciência, independentemente da designação que se lhe dê, consiste na capacidade parapsíquica inerente a todas as criaturas de projetar-se ou projetar sua consciência para fora do corpo físico e perceber a sua influência e capacidade de ação fora dele, fora do corpo físico. Os ocultistas o denominam viagem astral, o fenômeno de projeção. Os teosofistas o chamam de projeção astral, os rosacrucianos de projeção do corpo psíquico e os parapsicólogos de experiência fora do corpo. Os espíritas o chamam de desdobramento espiritual ou emancipação da alma. Na realidade, o desdobramento é a projeção de um ou mais eus ou níveis ou parte deles de forma isolada ou conjunta, com ou sem forma humanoide ou do psicossoma. Aquele que se projeta em desdobramento para fora do corpo físico é um projetor extrafísico, um viajante astral, um viajante da alma, um projetor astral, um projecionista, um médium ou veículo de desdobramento e projeção anímica.